Louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 42. Quero ler dois textos da palavra do Senhor para a gente iniciar a mensagem dessa noite. Isaías 42, versículo 8. E depois Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quero ler esses dois textos nessa noite para iniciar a mensagem. Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei. Amém? E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que é bastante conhecido até. Olhamos, acho que foi agora na aula de quarta-feira, eu creio, ou nessa ou na retrasada, ou na passada. Diz assim, Atos 1, 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Antes de entrar aqui na mensagem propriamente dita, esses dias atrás eu ouvi um take de uma mensagem de um pastor americano, falando sobre a ansiedade. Eu achei interessante e tomei para mim. E eu sei que muitas pessoas, talvez nem todos, mas alguns, não que sofrem de ansiedade, mas criamos muitas vezes nas nossas vidas algum tipo de ansiedade, né? Pelo que vai acontecer. E esse pastor americano estava falando um negócio interessante, depois isso se refletiu na minha vida profissional. Aliás, eu fiz isso e depois eu escutei a mensagem, que era só um takezinho. E ele dizendo assim sobre ansiedade, né? Que a gente, quando está ansioso por alguma coisa, normalmente a gente tem uma criatividade grande para transportar o futuro para a gente, né? Aquele que é ansioso sempre pensa assim: eu vou ter uma luta semana que vem, e isso não vai dar certo, aquilo vai acontecer ali, esse exame não vai dar bom, e eu trouxe para mim isso, né? Então, ele estava falando assim que a gente tem uma criatividade para isso, nossa mente, de pensar as coisas lá na frente, a gente se transporta para o futuro, né? Olhando sempre para as dificuldades. Isso nos gera ansiedade. E ele dizendo assim, como a gente pode lidar com isso? Usar essa nossa imaginação e essa nossa criatividade para adentrar nossos planos no futuro, mas da forma contrária. Em vez da gente pensar assim, puxa vida, será que aquilo vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo, né? E eu tenho um pouquinho, às vezes, na minha vida, acho que eles sempre falam, né, que eu sou meio hard, né? Para quem é mais antigo aqui, sabe, e tinha um desenho que tinha um leão, que era o Lip, e tinha uma hiena que era Hard. Tem poucos aqui, né? A maioria é jovem. Mas essa hiena, o Hard, ele só reclamava, ele só falava: ó vida, ó azar, ó dor, não vai dar certo, Lip. E o Lip era: não, Hard, vamos que vai dar tudo certo. Então, às vezes, a gente é mais hiena do que leão, né? E era o que esse pastor dizia, que em vez da gente ficar pensando as coisas negativamente, a gente mudar isso e pensar naquilo que Deus tem preparado para nós, nas bênçãos que Deus tem, né? E como eu digo para você que eu usei isso na minha vida profissional, há uns 4 voos atrás, a gente teve um probleminha em voo em um dos motores. E nós retornamos aqui para Curitiba, pousamos, chamamos os mecânicos, eles vieram, olharam, fizeram todos os testes possíveis, não acharam nada, mas aconteceu o problema. E aí eles falaram: bom, nós olhamos aqui tudo, não tem nada, o avião está disponível para voar, né? E daí já uns 2-3 dias depois que eles foram embora, apareceu um voo. E aí no dia anterior desse voo, o que o Hard começou a pensar, né?
Se acontecer isso, eu vou era para São Luís, né, longe, então se acontecer ali no meio do caminho, eu vou para tal lugar, se acontecer isso, eu vou para outro lugar, se acontecer aquilo, eu vou para outro lugar, se acontecer, tomara que aconteça na ida, porque daí a gente volta, não, tomara que não aconteça na volta, porque daí a gente fica em São Luís. Então, todo o mapeamento meu foi do quê? Só de hard, só de coisas negativas. O que cria isso? Ansiedade, né? Aí no frigir dos ovos, o que aconteceu? Nada. Foi tudo bem na ida e na volta. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando comigo, né? Puxa, como a gente às vezes cria situações e a gente, em vez de usar nessa nossa imaginação, né? Essa nossa coisa de ir lá na frente, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e assim é com doença, assim é com, às vezes, no trabalho, que a gente fica ansioso para alguma coisa. A nossa vida é assim. Então, a gente deve tentar combater isso desta maneira. É o que esse pastor dizia. Eu queria compartilhar isso com vocês antes de adentrar na mensagem, porque a mensagem tem alguma coisinha a ver com isso, né? E o título que eu daria hoje era: Por que o improvável acontece? E eu, pensando em cima desse tema, em cima do que eu vi desse pastor, fiquei pensando comigo, né? Quantos milagres, quantas maravilhas eu já vi acontecer. Quantas coisas tremendas eu já vi Deus fazer. Quantas narrativas bíblicas eu já li, onde Deus faz coisas completamente improváveis, né? E a primeira coisa que eu fiz foi colocar no Google esse tema, esse título, né? E aí as primeiras referências que tinham eram de mensagens de autoajuda, né? Então, eu comecei a ver que esse tema é um bom prato para aqueles que gostam de autoajudar as pessoas, não da ajuda do alto, mas da autoajuda. A ajuda do alto glorifica a Deus, a autoajuda glorifica o homem. E aí comecei a olhar, falei, eu preciso dissecar um pouquinho sobre isso, né? E alguns coaches famosos aí, bem famosos, gostam de usar esse tema para dizer assim: você é um improvável, você não era para estar aqui, você era para estar designado a uma coisa, hoje Deus te olha de uma outra maneira, você é isso, você é aquilo, olhe para isso, olhe para aquilo. E eu comecei a pensar, olhar na palavra de Deus, buscar argumentos bíblicos para falar sobre isso. Por que digo para você isso? Porque as coisas muitas vezes que nós pedimos e não recebemos, é porque nós não entendemos o que o improvável vai fazer na nossa vida e para que ele vai vir. Eu vou mostrar aqui na palavra alguns exemplos. Digo isso para você por quê? Porque é mais fácil para nós, seres humanos, ouvir uma mensagem, dizer que você pode tudo, que você é isso, que você é aquilo, que as coisas, do que você pregar algo que diga assim: Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai agir na sua vida, para que Ele seja glorificado e não você, para que Ele seja exaltado e não eu. Então, quando a gente começa a olhar dentro da palavra de Deus, olhar e você começa a observar que Deus, na maioria das vezes, na sua palavra, Ele só age no improvável, aí você se espanta com a razão de Deus fazer isso, com a condição que Deus tem para fazer isso. Por quê? Porque nós, como é o nosso tema aqui, como é o nosso nome, Eckalel, nós somos pertencentes a Jesus Cristo. Se nós somos pertencentes a Jesus Cristo, Deus tem algo a fazer na nossa vida. Deus tem algo a fazer nesta igreja. Deus tem algo a fazer na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Deus tem algo grandioso a fazer em ti, mas a razão é única: para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado.
E a grande luta nossa, eu entendo, nossa como homem, como seres humanos, é justamente lutar com essa vaidade, de não querer ou de buscar glorificar em todas as coisas a Deus e deixar um pouco do nosso eu exaltado para mais para frente. Ou colocar isso diante do Senhor, exaltar a Ele em todas as coisas. E aí sim, o improvável vai acontecer. Porque nem todas as coisas acontecem, porque muitas vezes nós buscamos, a Bíblia diz isso, vocês não recebem muitas coisas, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Não é para glorificar a Deus, é para que eu receba um título, é para que eu receba uma palma, para que eu receba algum nome. A gente vê aí os codinomes que se usam, né? Esses dias a gente brinca aqui às vezes que muitas igrejas têm lá o título de pastor sênior, apóstolo. Isso tudo a gente entende, a gente vê que são coisas que são da falibilidade humana, que não há necessidade de nada disso acontecer, porque nós estamos diante de um Deus poderoso que nos fortalece e que está pronto a operar o improvável na minha e na sua vida. As coisas acontecem para nós, elas precisam acontecer para nós, mas a nossa razão de que Deus faça algo para nós é usar a nossa vida para que Ele seja glorificado. Usar a nossa vida para que Ele seja exaltado, para que a glória seja dada a Ele. Isaías 42 diz o quê? Em palavras gerais que a gente sempre fala, Deus não divide a sua glória com nada e com ninguém. Tem um texto em João capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14, que Jesus fala, e é muito falado, é muito usado também, né? Que diz assim, creio em meu Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Amém? Então o que Deus diz para nós? O que Jesus diz para nós? Aquele que estiver em mim, eu, você que estamos em Cristo, faremos as mesmas obras que Jesus estava fazendo aqui e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E daí Jesus fala, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Aí ele diz por quê? Ou melhor, ele diz para quê? Para que o Pai seja glorificado. Então eu posso pedir? Sim. Eu posso receber? Sim. Eu posso receber de Deus o que Ele tem para mim, milagres, e a contrapartida daquilo que é improvável se tornar real e provável na minha vida? Sim. Qual é o motivo disso? Para que Deus seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado nesta terra. Por isso Deus nos separou para Cristo. Senão Cristo não diria para nós, vocês são a luz do mundo, sejam sal dessa terra, sejam luz desse mundo, glorifiquem a meu Pai, glorifiquem a Deus, exaltem a Ele. Senão o apóstolo Paulo não diria, em tudo vocês têm que dar graças a Deus, porque esta é a vontade dEle em Cristo Jesus. Então existem vários versículos, existem várias passagens, que a gente vai ver que em todas elas, aquele que recebe tem que exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não sou eu, não é você, eu não sou melhor que você por estar aqui na frente hoje falando. Não sou. Deus olha para nós exatamente da mesma forma. Da mesma forma. E como Deus quer que eu glorifique a Ele através da obra que Ele faz na minha vida, da obra que Ele fez na minha vida e na obra que Ele fará na minha vida, tudo eu tenho que olhar e dizer, tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso foi Deus que fez. Deus transformou o improvável em concreto, em real. Deus transforma improváveis na vida das pessoas para que Ele seja glorificado, para que
o testemunho seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, o que ele diz? Vocês vão receber o poder de Deus, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? O que diz o texto ali? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, como em todos os confins da terra. O que é uma testemunha? Essa palavra testemunha, ela foi originada no grego para mártir, como aquele que entrega a sua vida por uma causa, ou nesse caso por Jesus Cristo, mas ela também deriva do seguinte sentido, que nós vemos hoje, e ele é real. Quando uma testemunha é chamada para depor? Quando acontece o que com ela? Quando ela vê alguma coisa. Testemunhas de um crime são chamadas para quê? Para falar o que elas viram acerca daquele crime. Testemunhas que vão lá numa audiência trabalhista vão ser chamadas para falar o que viram naquela causa trabalhista. E testemunhas de Jesus Cristo vão ser chamadas para quê? Para testemunhar aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele nos traz como esperança, aquilo que Ele nos traz como poder, autoridade sobre as nossas vidas. É para isso que fomos chamados. Na realidade é para isso. É para isso que existe a igreja, para testemunhar ao mundo que Cristo nos alcançou. E hoje nós nos reunimos aqui às 18 horas, louvamos a Deus, como vocês viram os hinos aqui, que eu nem combinei nada com o Elton, todos eles dizendo, damos graças a Ti, glorificado seja o Seu nome, seja exaltado, Pai, viemos aqui para Te adorar. Essa é a nossa essência como cristão. Assim Deus vai transformar as coisas em nosso favor. Então muitas vezes não acontece nada, porque a gente quer transformar aquilo para a gente ser exaltado, para a gente, para o seu nome, para o meu nome ser. Ou muitas vezes, só é bom aquilo que eu faço. Se eu não tiver com o meu carimbo ali, ficou feio, ficou ruim, não ficou bom. Só eu sei fazer tudo. Então eu chamo para mim o quê? Toda a glória para mim. E na verdade, quando a gente observa as Escrituras, a gente vê que toda a glória, toda a honra, em toda a palavra de Deus inteira, ela exalta, os céus glorificam a Deus, a natureza glorifica a Deus, o livro de Apocalipse exalta o poder de Deus, o livro de Gênesis exalta o poder de Deus, glorifica a formação de todas essas coisas. Esses dias eu estava vendo um químico, um cientista falando que as variáveis que precisam acontecer, ou que precisaram acontecer para que o universo fosse feito, elas fogem de qualquer razão humana. São, parece que 26 causas ou coisas improváveis de acontecer, que aconteceram para que a Terra estivesse na posição que está, que os astros estivessem na posição que está, que nenhum caia, que não haja desconcerto nenhum. Isso tudo glorifica a Deus, mas o homem, nós temos essa condição de muitas vezes requerer para nós algumas coisas que a gente deveria entregar para Deus. E eu, lendo aqui a palavra do Senhor e tirando alguns exemplos, tirando algumas condições para isso, eu faço algumas perguntas. Hoje fiz para mim e busquei a resposta na palavra de Deus. O quão provável é um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos terem um filho? Pergunto para vocês, quão provável é um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos terem um filho? Probabilidade praticamente ou zero. Gênesis capítulo 21, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos, e Sara concebeu e deu à luz a Isaque, aquele que seria a essência da redenção do Filho de Deus. Jesus é descendente de Isaque, é descendente de Abraão,
as coisas se formam ali. Então, o que acontece ali? O que aconteceu no improvável na vida de Abraão e Sara? Para quê? Para que eles dissessem: nós viu como nós conseguimos, vocês ficavam falando que ainda não tinha filhos, que Sara é estéril, que Abraão já estava velho. E eles vão dizer o quê? Glorificado seja o nome do Senhor, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. O filho da promessa veio. Quando eles quiseram antecipar a glória de Deus, o que eles fizeram? Bem ou mal? Mal. Abraão foi se relacionar com a escrava, Agar, e teve um filho fora da promessa. O problema todo que nós estamos vendo naquela região hoje lá, decorre dessa condição. Ali não houve glória ao Senhor, porque Deus não tinha falado isso. Deus tinha falado a Abraão: creia, porque eu vou te dar um filho. Sara, creia. E o nome de Isaac é porque quando Abraão fala isso para ela, dessa promessa, ela ri. Ela ri. Mas o improvável entrou. O Deus do improvável adentrou na vida dela. E ela concebeu e deu à luz a um filho. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Para exaltar o nome do Senhor Jesus. Na época em que nós lemos a palavra de Deus, Gênesis capítulo 41, quando que um escravo, na época de Gênesis 41, a maior potência do mundo era o Egito. Eu digo para você, qual a probabilidade de um escravo se tornar governador supremo de uma terra que não era dele? Qual era a questão? Qual era a probabilidade? O que aconteceria nisso? Zero de probabilidade. Hoje já é muito difícil a gente ver um caso ou outro em que as pessoas estão ali e crescem e se tornam grandes empresários, mas se conta no dedo de uma mão. Naquela época, um escravo como José, Deus colocou ele lá, e eu vou ler com você aqui Gênesis capítulo 41. Então ele está lá, e o que acontece? O improvável de Deus entra em ação e leva José a ser governador do Egito. Mas o que o próprio faraó fala para ele em Gênesis capítulo 41, versículo 38? E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. O que o Faraó está falando para ele ali, para José? José, o teu Deus fez algo que era completamente improvável. Completamente improvável. Aquilo não aconteceria nunca, se não fosse a ação de Deus, se não fosse o poder de Deus. Mas para quê? Para que ele fosse exaltado. O próprio faraó reconhece: José, o teu Deus não é fraco. Êxodo capítulo 14. Versículo 17, 18, ou mais ali, o 15, vou ler rápido aqui. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Qual a probabilidade? Você já viu isso acontecer alguma vez? O mar se abrir? Você já viu? E diz aqui no 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor.
Então, o improvável de acontecer de 2 milhões de pessoas estarem na beira de um mar, na frente do Mar Vermelho, e Moisés estende o seu cajado e bate um vento e se abre o mar, e o povo passa em seco, e aquilo tudo, não tinha a probabilidade daquilo tudo acontecer, é zero. Mas o improvável de Deus agiu ali, com que significado? Para quê? Ou por quê? Ou para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, e que eles reconhecessem o quê? E os egípcios saberão, diz o Senhor, que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Então Deus hoje está olhando para mim e para você hoje, como obras, como vasos, como Ele diz na sua palavra, vasos para Ele encher da sua glória, dos improváveis que podem acontecer nas nossas vidas. Quem sabe você entrou aqui com uma causa hoje impossível. Quem sabe você entrou com uma enfermidade hoje aqui, mas o improvável de Deus vai agir na sua vida, vai te dar a vitória, vai te dar a cura, vai transformar o teu cativeiro em liberdade. Mas não se esqueça, isso não é para a tua glória, isso é para a glória do Senhor, isso é para que Deus seja glorificado, para que o teu testemunho alcance as vidas que te cercam, as vidas que estão à tua volta, independente do que você esteja passando, e você diga: para mim não há solução, o meu caso não vai dar mais. Deus está dizendo para você que Ele é o Deus do improvável. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele fez mulheres estéreis serem mães de filhos, Ele abriu o mar, Ele fez a obra poderosa na vida de muitas pessoas, porque a glória é dEle. Ele tem que ser glorificado através de nós. Os milagres podem acontecer, podem continuar acontecendo, contrário ao que os cessacionistas dizem, que os milagres terminaram lá atrás. Nós continuamos crendo que os milagres acontecem, que os improváveis de Deus acontecem. Quando a situação parece não ter solução, aí entra Deus. Mas repito para você, não busque essa glória para você. Não diga: eu consegui. Ou diga: eu consegui porque Deus me ajudou. Eu consegui, aconteceu comigo porque Deus estava comigo. Porque Ele fez acontecer. Na verdade, irmãos, é o que o Hermes falou no domingo passado aqui, nós não temos nada. Tudo que nós temos pertence a Deus. Com uma palavra, tudo pode se tornar em pó de uma hora para outra. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43 a 47, conta uma história famosa. Eu vou me apressar um pouquinho aqui. 1 Samuel 17, do 43 ao 47, diz assim: e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era um jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu vou cortar a tua cabeça e vou dar às aves dos céus e às bestas à tarde. Qual é a probabilidade de você apostar num jovem de 16, 17 anos, franzino, provavelmente, numa luta contra um guerreiro filisteu gigante, no mínimo de mais de 2,30 metros de altura, quem sabe até mais que isso, a Bíblia não narra exatamente. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Golias amaldiçoou Davi.
Aquela maldição, ela se tornou uma condição para que Deus mudasse aquela história, e aquele jovenzinho franzino, olhando para aquele homem alto e guerreiro, hoje você vem aqui afrontar o Senhor dos Exércitos, você não sabe com quem você está mexendo, hoje mesmo o Senhor vai me dar a tua cabeça. Davi falou dessa forma. Então, quando a gente imagina, o diabo está querendo fazer isso, o diabo está querendo fazer aquilo, o diabo está querendo botar isso em mim, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, Ele está vencido, Ele está na presença minha e tua, a nossa autoridade está sobre Ele. Para quê? Para que eu diga, olha como eu expulso demônios, olha como eu sou forte. Não, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele está em mim, Ele está em você, Ele enfrenta os principados e potestades do mal e nos dá a vitória sobre eles, no nome de Jesus. Para quê? Para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Te pergunto mais uma coisa. João capítulo 5, existia um paralítico há 38 anos, próximo ao tanque de Betesda. E ele mesmo reconhece que ele não conseguia chegar nas águas. Eu te pergunto, qual é a probabilidade desse homem andar? Se você passasse por ali e olhasse ele, há quantos anos você está aí? Eu estou 38 anos paralítico. Você ia dizer o que para ele? Continue crendo que um dia você vai andar. A probabilidade era zero, a chance era zero, ou menos que zero, se ela assim existe. Mas Jesus entrou na vida daquele homem e falou para ele, levante, ande, tome a tua cama e ande. E o que aconteceu ali, houve um rebuliço ali, mas o nome do Senhor Jesus foi glorificado, o nome do Senhor Jesus foi exaltado, que nós estudamos aqui esses dias, qual a probabilidade de Jesus, do Senhor ir conversar com uma mulher samaritana? Zero. Mas Jesus adentrou, o improvável entrou na vida daquela mulher, e ela voltou para a sua terra, exaltando e dizendo, eu achei o Messias, eu sei quem Ele é, eu conversei com Ele no tanque, Ele me prometeu dar água viva no meu coração, que eu jamais terei sede. Qual era a forma ali para que aquela mulher fosse eleita prefeita daquela cidade? Não, aquela forma do improvável de Deus agiu o quê? Para que o nome dele fosse glorificado, para que o poder de Jesus, a salvação fosse pregada naquele lugar. Vamos à cruz. Lucas 23 conta a história dos dois ladrões que estavam ali. Um deles dizia para Jesus, poxa, tira nós daqui. Você não fala, você não diz que você é o Senhor, que você é o Filho de Deus? Tira a gente daqui. O outro diz, para de falar isso, a gente está aqui, porque a gente mereceu estar aqui, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Jesus disse para ele, hoje você vai estar no paraíso comigo. Eu te pergunto, antes de você ler essa passagem, qual a probabilidade daquele ladrão ser salvo? Zero. Mas o improvável entrou ali naquela hora, Jesus crucificado nos seus últimos momentos, respirando com dificuldade, todo chicoteado, todo amassado, sangrando, e aquele homem, Senhor, lembra-te de mim. O improvável entra ali, Jesus fala, você hoje vai estar comigo no paraíso. Qual a possibilidade de você chegar num túmulo em qualquer dos cemitérios de Curitiba, depois de 4 dias que o morto está enterrado lá, e dizer para aquele, tirem a pedra, tirem a lápide, e dizer para aquele morto, levanta, saia daí, ande, tire as tuas faixas, venha. Qual a probabilidade que isso existe? Ou existia na época? Zero. João capítulo 11, Jesus está lá em frente ao túmulo de Lázaro, e a oração de Jesus qual é?
Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve, o Senhor sempre me atende, Senhor, e isso, Deus, eu estou fazendo aqui, diz assim, ó, eu bem sei, João 11:42, eu bem sei que sempre o Senhor me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, para que glorifiquem a ti, para que exaltem a tua presença. O improvável de Deus agiu ali, a glória do Senhor agiu ali. Mais um exemplo, João capítulo 9, versículo 1 ao 4, um cego de nascença, um homem cego de nascença, Jesus encontra ele, e os que estavam em volta já quiseram levantar uma coisa de maldição, né? Uma coisa de maldição hereditária. Senhor, o que os pais desse homem fizeram para que ele fosse cego desde criança, desde nascença? Jesus fala para eles, eles não fizeram nada, isso aconteceu para que o Senhor fosse glorificado, e Jesus cura, e aquele homem vê, e aquele homem enxerga, coisa que ele nunca tinha acontecido na vida dele. Para quê? Por quê? Para que a glória fosse dada a Deus, para que o poder fosse dito a ele: Senhor, tu podes todas as coisas, o Senhor pode mudar tudo na minha, na sua vida. O poder de Deus age naquilo que você menos imagina que Ele vai fazer, mas Ele faz, não para que eu e você levantemos e soltemos foguetinho de confete sobre a nossa vida, mas para que a gente se renda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para a gente glorificar a Ele e dizer: Senhor, o Senhor é um Deus todo-poderoso, esse é o meu testemunho aqui nessa terra, o Senhor me levantou lá das trevas, me trouxe para a maravilhosa luz, eu que não conseguia falar em público, hoje o Senhor me dá a condição de falar, ou eu que tinha uma enfermidade, e o Senhor me curou, ou eu que tinha um problema no meu trabalho, e Deus agiu e te abençoou, ou qualquer tipo de problema que você tem na sua casa, na sua família, Deus vai agir com providência para que Ele seja glorificado. O improvável de Deus pode acontecer ainda, os improváveis de Deus têm acontecido ainda. A gente precisa crer nisso e dizer para nós mesmos: Senhor, eu vou lutar por isso, mas eu quero o Senhor nessa causa comigo, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Se isso acontecer como eu estou imaginando, eu sei que o Senhor vai fazer muito mais, mas o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, e eu vou chegar para quem eu encontrar e vou dizer: o Senhor fez todas as coisas, o Teu nome foi glorificado, o Teu nome foi exaltado, a glória é Tua, Senhor, o poder é Teu, a honra é Tua. E isso para o ser humano, irmãos, a gente fala, prega, exercita, mas não é fácil. Não é fácil, porque nós somos vaidosos. Nós queremos sempre dizer que a gente sabe mais que os outros. Ou a gente sempre quer mostrar que aquilo que a gente faz é melhor do que do outro. Mas Deus não nos olha dessa forma, porque para Ele lembra-se da nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura, como diz o salmista, e lembra-se que nós somos pó. Então, se há algo na sua vida hoje que precisa ser transformado, Deus pode fazer, Deus pode entrar com justamente aquilo que você jamais imagina ou imaginava que poderia acontecer. Isso vai acontecer em teu favor. Mas esteja preparado para glorificar a Ele. Não tome nenhum grão disso para a tua glória. Tome para a glória do Senhor. Porque, para encerrar, Filipenses capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, diz exatamente isso. Tomando a Cristo como exemplo. Tomando a Jesus como exemplo.
Filipenses 2:5 diz assim, ó, de sorte que haja em vós, ouça isso, de sorte que haja em vós, eu, você, é o que Paulo está falando, você, Haroldo, em você, Haroldo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Soberanamente Deus exaltou Jesus sobre todo, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus abre para nós isso hoje.